Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tudo bem por aí? Quero te chamar para se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. Vamos para uma viagem aí a 2070? Já, nós estamos em 2025, mas vamos para 2070 porque nós temos aqui em Mato Grosso vários escritores e sempre que a gente pode, a gente está trazendo eles aqui e nós vamos entrar numa história muito interessante. É uma distopia em que a Amazônia é internacionalizada e Mato Grosso vira uma república e acaba com todos os seus recursos naturais. Gente do céu, está parecendo o quê, hein? Vamos falar sobre isso porque tem uma crítica social muito grande e também um alerta. É uma obra de ficção, é um livro de ficção, lógico, mas fica um alerta aí e exigiu do nosso escritor que está aqui muito estudo para poder construir toda essa história, que é o Bruno Alvarez, é advogado. Tudo bem? Advogado e escritor. É, que incrível. Eu achei muito interessante, eu me deparei com o seu trabalho, não foi nas redes sociais, eu não lembro onde foi, mas eu fiquei muito curiosa quando eu vi o nome do livro e quando eu vi um pouco ali da sinopse do que relata a história. O Estéreo, como que surgiu essa ideia de você fazer esse problema? Porque a gente reclama muito do calor, né? Ai, Cuiabá é quente, ai tá calor, ai chove demais, ai tá seco demais. Mas e aí você foi muito além disso, você quis fazer essa crítica social e sacudir o povo. Exatamente. Então, obrigado pelo convite, né, de estar aqui na RD News e fico feliz, né, de saber que as pessoas estão falando a respeito do livro, né. Na verdade, eu lancei em 2022, né, só no e-book pela Amazon, mas depois eu consegui uma editora lá de Minas que me fez a proposta da publicação tradicional, né. E a gente fica aguardando, né, a agenda da editora, né? Então, o escritor, quando ele consegue um contrato com uma editora, você fica meio refém, né? E entra lá no processo de edição. E ficou muito legal. A editora chama Zincor. Eles são muito cuidadosos, né? Fizeram um processo de edição fantástico. Essa capa excelente, Linda. né? Linda. Artistas que trabalham para eles, né? Eles têm uma equipe editorial muito crítica, muito bem preparada e esse foi o resultado. Mas assim, a ideia do livro, né, para mim surgiu há muito tempo atrás, quando eu cheguei a Cuiabá, no ano de 2003. Que eu morava em Várzea Grande e eu estudava no Master na Fernando Corrêa. E teve, no mês de setembro, uma grande queimada, né, aqui 2003, em volta. né? 2003. Uhum. E o céu de Cuiabá estava vermelho e choviam cinzas. E para completar, os ônibus estavam em greve. E foi um dia que eu fui para aula e eu tive que voltar para casa a pé, né, saindo da Fernando Corrêa, e aquele calor insuportável, aquele clima, aquele ar irrespirável, hostil, né? E um cenário desesperador. Eu falava, meu Deus, né? Até quando eu vou poder morar numa cidade dessa, né? E assim, eu não sei se pelo fato de naquele dia eu ter caminhado muito, né? E tá muito calor, pra mim aquilo dali foi um trauma e ficou muito na minha cabeça, né? Até quando vai ser possível sobreviver num cenário desse, né? Eu não me recordo de depois daquele ano a gente ter passado por algo tão drástico quanto foi ou quanto foi na minha memória, né? Porque graças a Deus, né, naquela época eu era estudante, né, morava com minha mãe ainda, eu tinha 15 anos naquela época, né, quando foi 2003. E ficou na minha cabeça e eu sempre gostei de escrever, né? Nunca tinha terminado um livro que eu falasse, não, esse daqui eu vou publicar, né? E essa história tinha ficado na minha cabeça, né? E se a vida se tornar insuportável? E se nós virarmos todos deslocados climáticos, refugiados climáticos, né? Porque vai ser obrigatório fazer um grande êxodo daqui, porque não vai dar mais para viver aqui. E a história surgiu daí. E eu fiquei pensando, né? Quando que isso aconteceria? E tem o painel, né, do IPCC, que é das Nações Unidas, né, e ele faz projeções sobre qual vai ser a temperatura do globo em determinadas partes do mundo, né, e fala que a temperatura média aqui na América do Sul, né, na região centro-oeste, em 2070, se a temperatura continuar avançando como vem avançando,
fala que ela vai subir, em média, nos climas mais quentes, até 7 graus. Nossa. Né? Então, esse ano eu acho que é um ano totalmente atípico, né? A gente está com um clima muito agradável, né? Mas em anos passados, eu acho que 2023, né? 2023 nós batemos aqui 44 graus, né? Você imagina 5, 6 graus a mais, é 50 graus em Cuiabá, né? O tanto que seria insuportável a gente viver aqui, né? E todo mundo que vive aqui sabe que para viver com conforto aqui a gente gasta muito, né? Gasto com ar-condicionado e manutenção do ar-condicionado, né? Com a luz elétrica ou com a luz solar, a água em si. Então, nós temos os nossos desafios, né? E se nada for feito em termos de preocupações, eu imagino, com urbanização, com qualidade de vida, né? E numa escala planetária com o meio ambiente como um todo, né? Com certeza, nossos desafios tendem a aumentar, né? Eu quero crer que tanto a tecnologia quanto a conscientização vão evitar que esse futuro aconteça, né? Mas, assim, o meu ímpeto criativo, né, de escritor, né, me levou a pensar nesse cenário. E aí eu narro essa história. O meu protagonista é o Daniel, ele tem 32 anos, ele é um técnico em refrigeração e ar-condicionado. Num cenário caótico em que a economia ruiu, já não tem mais estrutura para o Estado funcionar, e todo mundo que está aqui está aguardando um visto humanitário para poder ir embora ou para São Paulo ou para os estados do Prata, né, que seriam os estados da região sul que também viraram outra república autônoma. E todo mundo precisa passar por uma triagem, esperar a sua vez para conseguir um alojamento, né, no que eu chamei de além-muros das grandes cidades, né, que são dos estados que ainda estão nas zonas habitáveis da região do extinto Brasil. E a capa do seu livro, eu estava tentando me lembrar na abertura, porque é um filme que eu amo demais e é o meu filme favorito, mas a cabeça da apresentadora já está nessa hora para lá de Bagdá, que é Mad Max, né? Lembra muito Mad Max, a capa do seu livro, e você separou alguns destaques aí que, quando você olha, você toma um susto, né? Brasil em colapso, corrida contra o tempo, migração forçada, terrorismo religioso e sobrevivencialismo. Ou seja, quando nós vemos o plano de governo dos nossos políticos, nós realmente não nos deparamos com o plano de arborização. Agora que tem um projetinho aí que já acontece nas cidades há muito tempo, que chegou em Cuiabá, que é um mínimo do mínimo, que é pontos de hidratação. Então, assim, o seu livro, ele aponta que se não cuidar mesmo, se os nossos representantes e a população não cobrar, não é exagero o seu livro. Não. Inclusive, em vários locais do mundo, nós já temos, né, em alguma medida, alguns deslocados climáticos. Né? Você sabe, Bruno, que em 2023 eu fiquei muito revoltada porque nós chegamos a essa temperatura, né, de 44 graus e eu via pessoas idosas, trabalhadores que são mais frágeis da limpeza pública, trabalhando no sol do meio-dia, 2 horas da tarde, criança indo para a escola como se fosse algo normal, sendo que na Europa o povo nem sai de casa, tem até alerta, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, agora, esse ano que está sendo um ano atípico para nós, né, aqui na América do Sul, que estamos tendo esse clima ameno, enquanto isso na Europa, principalmente na Espanha, eles estão passando um perrengue grande, né? E justamente, quando a temperatura lá bate 40 graus, tem vários tipos de alerta em diferentes locais do país para medidas diferentes, né? E um desses alertas é justamente garantir para os trabalhadores pausa térmica. Né? E essa pausa térmica ela não significa só uma hidratação momentânea, ela significa a suspensão das atividades em determinadas condições, tá? Durante esse período. Então, até esses dias no meu Instagram, uma professora comentou sobre uma publicação que eu fiz a respeito do meu livro, falando justamente sobre a necessidade de haver uma lei dessa aqui em Cuiabá para essas épocas envolvendo as escolas, principalmente. Sim. Né? E já existem iniciativas, eu acredito, do Ministério Público do Trabalho, do próprio Ministério do Trabalho, né, por meio das regulamentações das questões de saúde do trabalhador, que elas garantem, né, eles atuam para garantir essas pausas térmicas, mas
a escala em que isso é divulgado, que isso é feito, me parece deixar a desejar ainda, né? Mas com certeza com o agravamento das condições e com o aumento da conscientização, isso tem que ser implementado de uma forma mais efetiva. Urgente, né? Que não é só a hidratação, né? Tem que garantir para o trabalhador proteção com a roupa adequada, EPIs, o protetor solar, os EPIs todos, né? Tudo isso com certeza vai fazer parte da nossa realidade de uma forma muito mais presente, né? E aí as pessoas falavam para mim, mas aqui é normal. Gente, não é normal. Não é normal 44 graus com umidade relativa do ar 12. Não é normal, isso é deserto, gente. E as pessoas trabalhando normalmente, morrendo lá, né? E, por exemplo, você está falando, esse ano a temperatura está amena. Não está amena, está 36, nós chegamos aí a 36, 37. É porque nós passamos tanto perrengue que você vê, a gente sofre tanto que a gente sofre, né? Um pouquinho menos e acha que não está sofrendo. Está sofrendo do mesmo jeito. Não está normal, né, Bruno? Não está normal. Mas eu falo o seguinte, hoje eu já me sinto cuiabano, porque eu estou aqui desde 2002, né? Mas minha família, uma parte é de Rondônia e outra parte é de Goiânia. Em qualquer outro lugar que não seja Cuiabá, eu falo que eu passo muito mais calor do que quando eu estou em Cuiabá, porque aqui em Cuiabá ninguém brinca com ar-condicionado. Não. Todo mundo, em qualquer ambiente que você vai, as pessoas vão ligar o ar-condicionado e vai deixar ele numa temperatura agradável, né? Goiânia, eu acho que o goiano ele ainda não introjetou que Goiânia também está uma cidade muito quente, né? E lá as pessoas não têm essa cultura do ar-condicionado muito, muito presente quanto é aqui, né? E toda vez que eu viajo, mesmo para São Paulo, esse ano eu fui em fevereiro para São Paulo, as pessoas não têm ar-condicionado em todos os cômodos, como normalmente, né, quem tem condições, né, obviamente. Até na cozinha. Exatamente, tem aqui em Cuiabá. E eu sempre passo muito calor quando eu não estou aqui, né? Então eu falo assim, em alguma medida, né, a gente vai criando uma cultura para se adaptar às condições de vida que a gente tem, né? E a gente se acostuma. Então, esse ano, né, eu tô achando ótimo, porque, tipo, em vez do ar-condicionado na minha casa ficar ligado 24 horas, né, pelo menos eu posso deixar amanhã desligado e vou ligar o resto do dia, né? Mas já é uma coisa muito melhor, né, do que foi 2023. 2023 foi um ano terrível. Foi né, terrível. De calor. E eu queria conversar com você a respeito dessa lenda. Você não é daqui assim como eu, você é nortista igual eu, né? Eu sou do Acre, você é de Rondônia, meu vizinho. E quando você chegou aqui, você viu muito essa história de que Cuiabá é quente porque fica dentro do buraco? Sim, né? O livro tem alguma parte sobre isso? Na verdade, eu na ambientação, eu menciono essas questões, né? Eu falo, né, que Cuiabá, geograficamente falando, é uma depressão. Né? A gente está numa altitude muito baixa em relação ao nível do mar, né? Se não me engano, são 100 e poucos metros apenas, né? E de um lado a gente tem Chapada dos Guimarães e do outro lado a gente tem Chapada dos Parecis. Então, os ventos que batem aqui de fora, eles chegam fracos, né? Então, não chega muita umidade e não chega muito vento numa temperatura mais amena, né? Então, o ar entra aqui e ele fica meio estagnado. Né? Então, são raros os eventos climáticos que acontecem. Por exemplo, essa semana tinha alerta, né? Todo mundo acho que recebeu alerta da Defesa Civil falando que haveria o risco de ventos mais fortes, de chuva e tudo mais. E ontem não choveu, né? Eu acho que pingou em algum bairro aí, mas no geral não foi uma chuva que aconteceu aqui em Cuiabá. Enquanto em outros locais, Goiânia sofreu muito ontem com chuvas fortes, né? Com vendavais. Outros locais do país também sofreram muito com isso, né? E no livro eu menciono essas questões, né, que marcam as características da nossa vida aqui e que são os desafios dos meus personagens, né, que tiveram que, por exemplo, em 2070, quando o Estado já não existe mais, não tem uma rede elétrica pública e tudo mais, todo mundo tem que racionar os seus recursos e lidar com reciclar os equipamentos que tem, fazer com que os cômodos sejam menores, né, para ficar mais refrigerado mais tempo, né, encarar uma temperatura noturna aí de 44 graus. Né? E deixar o quarto ameno e tudo mais. Então, várias escolhas, né? Esses personagens têm que fazer para conseguir sobreviver. E aí, esses personagens, eles precisam de um visto humanitário para sair da República de Mato Grosso. Isso. E ir, por exemplo, mas no Rio Grande do Sul, nesse seu cenário, ele ainda faz frio ou não? Ou o país já está mais colapsado porque a Amazônia já foi pro beleléu?
Então, no livro, o que acontece? Os estados da região sul e sudeste viraram as grandes potências da América do Sul, né? E ainda o clima permite a atividade agrícola, permite que a economia funcione. Então, existem condições de vida lá, né? Enquanto aqui, na região centro-oeste e em alguma parte da Amazônia, né? Nós tornamos o solo estéril. E daí porque o título do livro, né? E aí nenhuma atividade econômica é possível, nada que se planta cresce mais, então colapsamos. O que você justifica para o solo ter ficado estéril, já que nós somos o celeiro do Brasil aí em alimentos? Então, eu menciono, né, que a exploração, né, desenfreada dos nossos recursos naturais provocou um fenômeno climático sem precedentes que resultou nisso. Sem adotação de medidas sustentáveis, manejos. Isso, né? Isso. E assim, essa questão está no campo da ficção. É um evento climático sem precedentes que deixou o solo estéril. E aí o livro enfrenta as consequências disso, né? Os personagens enfrentam as consequências disso, mas eu não enfrento assim cientificamente qual foi a causa que deixou o solo estéril, né? Eu falo que foi esse fenômeno que todo mundo experimenta, né? E tem que lidar com as consequências dele. E aí, nesse cenário em que todo mundo tem que se deslocar, né, do centro-oeste para outras regiões, os estados que ainda são viáveis, né, eles têm que adotar uma política de ajuda humanitária que também garanta que eles não colapsem. Então, existe uma política, né, de entrada para garantir, a gente vai receber esse mês X pessoas porque a gente tem condições de garantir alojamento, emprego e alimento para X pessoas. Então, né, no meu livro, a Prefeitura de Cuiabá vira uma espécie de embaixada, e lá ficam os esforços humanitários, né? Que legal. E aí todo mundo forma filas e filas lá, aguardando a sua oportunidade de pegar o seu visto, né? E aí, em 2070, né, os esforços humanitários falam, até dezembro nós temos que terminar essa evacuação. Porque é muito custoso, é muito caro, né? Não compensa, enfim. Então, todo mundo que quer sair daqui já tem que vir aqui e se candidatar para ver aonde ele pode garantir esse status de refugiado, né? E aí, né, existem as tramas, né? Quem quer sair, quem não quer, quem acha que está sendo explorado, o que vale a pena, o que não vale, né? Os interesses em jogo, né? Que os meus personagens vão ter que enfrentar, que o Daniel, né, principalmente, que é o meu protagonista, vai ter que enfrentar. Quantos personagens você tem na sua história? Então, o livro eu estruturei de uma forma assim que é um dia só, começa de manhã e termina à noite. Olha! Né, e tem algumas focalizações que a gente fala, né? Cada capítulo é um ponto de vista de um personagem. Então tem o Daniel, né, que eu já falei, tem a Luísa, que é uma menina que ele conhece e ele se vê envolto numa trama envolvendo a política dos vistos e alguns desafios se impõem diante dele, eles vão criar uma espécie de aliança ali, né? E aí a gente tem o ministro da Defesa do Estado de São Paulo, o ministro das Relações Exteriores do Estado de São Paulo, agentes que trabalham nesse serviço de imigração, militares, autoridades religiosas, né? E outras pessoas que vão interagir no meio dessa trama e que vão atuar ou para ajudar o Daniel ou para atrapalhar o Daniel, né? E envolvem várias questões, né? A história tem 3 palcos principais, né? Que é Cuiabá, principalmente, né? É o cidade foco, mais né? quente do Brasil. E é a minha cidade, né? E eu gosto muito, assim, da nossa história, né? Dos nossos pontos turísticos, das nossas ruas, aquilo que é referência pra gente e tudo mais, né? E São Paulo,
né, que acaba sendo a referência, né, aquela visão que nós, né, que somos do centro-oeste e do norte, a gente sempre tem aquela visão de São Paulo, né, aquela metrópole imponente que coloca um certo medo na gente que não está acostumado com aquela... Sem nem andar lá. Pois é, né? Eu falo que eu morro de preguiça de São Paulo, né? Você chegar lá, descer em Guarulhos, pegar um Uber e pagar, sei lá, R$200 pra você descer no centro, né? E se tiver em horário de pico ou chover, a coisa fica caótica, né? Então, essa visão, né, que a gente tem, eu meio que passo para esse meu personagem, né? Que ele tem essa perspectiva, assim, eu acho que acaba sendo uma perspectiva meio periférica que a gente cria em relação a uma metrópole, a um grande centro, né? Que tem condição de vida muito diferente da nossa, né? E nessa trama, né, esses meus personagens vão lidar com isso, né? Qual que é a visão que eles têm de nós, né? E como que essa visão que eles têm, né, que as metrópoles brasileiras têm do interior do país, elas tendem a se agravar num cenário mais caótico, né? A gente tem casos, né, de manifestações de xenofobia no sul e no sudeste do país em relação a pessoas do Nordeste, a pessoas do Centro-Oeste e do Norte do Brasil. A gente sabe que tem. Certo. Bruno, quero que você deixe o último recadinho, principalmente eu acho que os políticos de Mato Grosso deveriam comprar seu livro. Então, leiam o Estéreo, né? Eu peço que todo mundo leia o livro e tire suas próprias conclusões, né? A gente fala que o escritor, ele cria os cenários, imagina as tramas, né? E atribui as personalidades, né, das pessoas que vão retratar essa história, mas cada um lê e interpreta com a bagagem que tem, com a visão de mundo que tem. E isso é que é interessante, né? Então, todo mundo que lê um livro acaba tendo as suas próprias impressões e faz a sua leitura, né? E eu tô ansioso para ver qual é a leitura que as pessoas vão fazer no meu livro, né? Então, eu garanto que quem é cuiabano vai se enxergar na história, né? Vai passear pelas ruas de Cuiabá, vai sentir, né, na pele, né, o que o Daniel vai estar passando e vai se identificar ou se revoltar com muita coisa que está lá, né? E é uma grande aventura, né? Como eu disse, é um livro que começa às 8 horas da manhã e vai até o final do dia e é bem intenso. Tem um desfecho legal? Então, o livro... Olha, não vai me contar um desfecho aí de Game of Thrones, pelo amor de Deus. Não. Eu não vou dar o spoiler do desfecho, mas, né? Mas é surpreendente. Que legal. Tá, eu garanto que não vai decepcionar. Pro bem ou pro mal, vai ser uma experiência literária que ou vai te revoltar ou vai te agradar, né? Mas vai valer o passeio, né? Ai, tomara que você vá nas escolas levar esse livro. Tomara que cineastas possam ter acesso também. E que a gente possa levar ele para... Porque é muito legal a gente saber que Cuiabá também tá se destacando no cinema, na literatura. Prêmios, bota ele para se inscrever num prêmio aí, tá bom, Bruno? Com Boa certeza, sorte. muito obrigado. Gente, obrigada pela audiência de vocês. Vou deixar aqui o @, do Bruno, para você seguir ele nas redes sociais, apoie os nossos escritores, nossos artistas, e também vou deixar o site para você já ir aí, ó, fazer o Pix e encomendar o seu livro, que quando abrir o forno, já chega aí um para você. E eu sou daquela época do livro físico, viu? Eu acho que, ainda mais o Bruno falando que tá todo bonitinho, redondinho, eu acho que é gostosinho ter um livrinho ali dessa obra tão incrível que a gente já se aventurou por aqui. E eu te aguardo, viu? No próximo episódio, segue a gente nas redes sociais. Um abraço, tchau.